Oi, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma gravação do nosso OvoCast, o podcast da Ovo Novo. E hoje, em especial, a gente vai trazer um tema muito sensível para esse mês de setembro, que é a prevenção do suicídio, né? A campanha do Setembro Amarelo. Trouxemos duas profissionais maravilhosas aqui para falar um pouquinho sobre isso. Eu tô aqui com a minha irmã Lícia, que sempre me acompanha nas gravações do podcast, né? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um OvoCast, tá? É um prazer tê-los aqui. Nos sigam, né, e compartilhem e assistam até o final, porque tem muita coisa boa hoje. E desde já, ativa o sininho aqui para vocês receberem todas as notificações e já curte o vídeo. E segue aqui nossa página no canal do YouTube, para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta. A gente está aqui com a doutora Patrícia, né, psiquiatra, e a Ainoan, psicanalista. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, para o pessoal conhecer vocês, da profissão de vocês, do que vocês enfrentam, como vocês formaram, tudo. Meu nome é Ainoan Olímpio, desde já quero agradecer a todo o pessoal da Ovo Novo, Lícia, Thaísa, né, doutora Patrícia, por esse momento incrível que a gente vai viver aqui hoje. E sabendo de fato, sim, que é um tema bem delicado, onde a gente vai estar vendo, mas que tão importante, né, desse conhecimento, para que mais pessoas comuns, não só aquelas que buscam estudos sobre a saúde mental, mas que de uma forma geral a população tenha conhecimento sobre os adoecimentos que vem tendo hoje na saúde mental. Bem, eu me chamo Patrícia Mello, né? Sou médica psiquiatra, já atuo na área há 9 anos e quero agradecer de antemão pelo convite. Para mim é uma honra, um privilégio, né? Estarmos aqui falando de um tema tão importante e tão atual como os cuidados com a saúde mental. Então, gente, a gente vai começar falando sobre um tópico que muita gente não sabe, né, que tem relação, mas como a gente está num podcast da Ovo Novo, então a gente precisa tocar nesse tema, que é a relação entre uma alimentação saudável, uma boa alimentação e a saúde mental. Então, e aí? Isso existe esse fator de melhorar a saúde mental através da sua alimentação? O que ajuda e o que não ajuda? E aí? Total, Thaísa. É interessante a gente ver que antigamente separavam saúde mental e saúde física. E hoje a nova medicina ela vem trazendo, de fato, que não existe um separado do outro. Não existe corpo saudável com a mente inflamada e não existe uma mente inflamada com corpo saudável. Ambos estão ligados. Se você vê tudo que comemos, bebemos, vai influenciar, sim, na nossa saúde mental. Então, é um só. Não dá para separar, como muitas vezes a gente vai só para um médico cuidar do joelho, e quando você precisa de algum aporte na área da saúde mental, você separar do corpo, tá junto. Uhum. O que eu como, o que vai lá para o meu intestino, vai influenciar diretamente na minha questão, sim, mental. E aí, não separando isso, a gente vai ver que somos, o pai da medicina, lá Hipócrates, há anos atrás já falava que seja o seu remédio, o seu alimento, e não o seu alimento como um remédio. Quando você vê isso e muda tudo isso, vai gerar bagunça. Então, sim, a alimentação está totalmente ligada com a sua saúde mental. Sim, continuando, né, agregando mais informações que a colega Inoa falou, o nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Então, no intestino é sintetizado muitos neurotransmissores que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, está tudo muito interligado. Não existe formas de a gente separar. E como você bem colocou, de uma maneira muito inteligente, hoje em dia, na medicina, a gente não tem como fazer essa separação. A saúde física depende da saúde mental. Se você não tem uma boa alimentação, se você não tem boas horas de sono, se você não faz uma atividade física, fica difícil da gente manter esse equilíbrio. Então, e como é que a saúde física, né, pode influenciar na saúde mental, né, e nas nossas emoções, digamos assim? O que é que leva, qual é essa relação, né, que existe? E como um pode prejudicar o outro? Tá. Eu gosto de falar que, se a gente analisar como um todo a saúde, teremos 5 pilares. Vamos trabalhar esses 5 que seriam essenciais, né? A alimentação, a boa alimentação, a qualidade do sono, a atividade física. A questão, quando você vai olhar do excesso, hoje já existe uma pesquisa lá no Vale do Silício, desde 2022, ainda tem vários estudos mas que fala sobre o jejum de dopamina. Então, nós somos bombardeados diariamente por informações, por esse excesso. Uhum. Então, como é que, quando você diz assim, como é que a gente pode olhar a saúde mental? O excesso ou a falta de um desses 4 que a gente já falou até então.
que vai entrar o quinto, para mim, seria a questão, para mim não, né? De uma forma geral, é a questão dos vícios, que aí colocaria o vício em álcool, droga, sexo também, ele vai estar em excesso, atrapalhando na saúde mental. Então, se a gente olhar a alimentação... E até em comida também, então, né? Os vícios de comida também. Exatamente. Então, esse estudo lá no Vale do Silício viu que era preciso ter, assim como a gente faz jejum na nossa alimentação para o corpo, né? A gente, quando pensa em jejum, só pensa na melhor forma, a forma saudável, tá slim e tal, mas vai além. Esse estudioso, ele viu entre psicólogos, psiquiatras e estudiosos lá no Vale do Silício, viu que fazendo jejum desse excesso de dopamina, de controle do que a gente vê, que a gente estava falando aqui nos bastidores, sobre o excesso da tecnologia, sobre televisão, sobre tudo que é demasiado, excesso como álcool, comida, bebida, até o ruído, até música alta, isso atrapalha a nossa qualidade de vida realmente no nosso mental. Então, junta tudo isso, a prática de atividade física, a comida certa. E o que seria comida certa? Desde o tempo dos nossos bisavós, dos antepassados, a gente já sabe que deve comer certo. Uhum. Muitas vezes a gente vai para um nutricionista, para um nutrólogo, que não deixa de ser essencial. É super importante. São eles realmente que vão passar tudo que é essencial para a nossa alimentação. Quantificar, né, na quantificar. verdade. Mas se a gente juntar nós quatro aqui para perguntar o que é alimentação saudável, a gente vai saber o que é alimentação saudável. verdade. O que inclui, quais são a categoria de alimentos, né? Mas pegar aí 3 alimentos que deveriam realmente deixar de existir ou diminuir, não gosto de ser radical, mesmo estando no momento radical na alimentação, mas seria o açúcar, né, as gorduras trans, o excesso de glúten, que está aí realmente, de fato, presente na alimentação de todo ser humano hoje, principalmente pela questão dos fast foods. A gente vive ultraprocessados, né? A gente vive na vida moderna, nesse movimento aí, e deixando de lado, de olhar para esses 5 pilares básicos na vida do ser humano. E, doutora Patrícia, como o estilo de vida moderno pode afetar a nossa saúde mental? A gente estava até comentando sobre isso, falando a questão da infância, né, da juventude de hoje em dia, que está um pouco prejudicada, mas assim, através até do estilo de vida dos pais. E como isso pode realmente prejudicar a nossa saúde mental? Qual seria um estilo de vida aceitável para uma saúde mental melhor, né? Sim, a gente observa hoje em dia que esse estilo de vida corrido, frenético, né, as pessoas estão sempre sem tempo, né? A velocidade, né, das informações, tudo muito rápido. das coisas. Ninguém nunca tem tempo. Quando eu tiver um tempo, eu vou me matricular numa academia, eu vou fazer uma atividade física, não só para a sua saúde física, mas para a sua saúde mental. É de fundamental importância. Quem é meu paciente sabe, eu sempre indico. Busque uma atividade física. Não adianta a gente fazer um tratamento só à base de medicamentos. Isso não existe mais, né? O tratamento correto, ideal, é a gente montar esses pilares. Alimentação saudável, atividade física, boas horas de sono. É um conjunto, né? Evitar o estresse desnecessário. Existem muitas coisas na nossa vida que a gente pode evitar, né? Questão de pessoas tóxicas, relacionamentos muitas vezes abusivos e que acabam por desenvolver aí um adoecimento mental. Mas um ponto principal que eu vejo que tem impactado muito a vida das pessoas agora, na modernidade, é a questão do advento das redes sociais, da internet, né? Onde o ser humano ele deixou de preferir o contato ali com as pessoas, físico, por estar num celular o tempo todo. Quantas vezes a gente vai a um restaurante e vê 4 pessoas numa mesa, cada um com o seu smartphone, conversando com outras pessoas. Conversando com elas mesmas. Isso, quando na verdade não se dá, assim, valor àquela presença ali, né? Que é tão importante. Verdade. E esse processo, né, de telas, né, prejudica a todo mundo, a gente sabe, mas assim, em relação às crianças, né, quais são os distúrbios mais comuns que podem acontecer com crianças em relação ao uso de telas, né? Sim, de acordo com estudos feitos, né, pela Sociedade de Pediatria, já evidenciou-se principalmente dificuldades de aprendizado. Né? A aprendizagem da criança fica muito comprometida se ela é submetida a telas desde cedo. Então, a gente vê hoje em dia crianças com muito quadro de ansiedade, né? A gente vê crianças com TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, e entre vários outros, depressão. Eu também atendo crianças e eu tenho recebido crianças de 5, 6 anos já com quadro depressivo e com quadro de ansiedade muito fortes.
Então, a gente sempre pede aos pais para limitarem o uso de telas. Isso é muito importante. Mas a gente percebe que é uma dificuldade da família, porque às vezes os pais trabalham o dia inteiro, chegam em casa exaustos, e aí é como se fosse uma válvula de escape. Deixar um pouquinho aqui com o celular enquanto eu descanso ou faço qualquer outra atividade. Porém, isso precisa ser repensado, porque está sendo muito destrutivo. E, Ainoan, né, que papel a família e a comunidade desempenham na saúde mental de uma pessoa, né? A gente estava falando exatamente sobre isso, não foi? E o que é importante, assim, que a família saiba, que a família entenda, para que a gente consiga prevenir quadros ruins de saúde mental, né? Assim, não a saúde mental, a falta de saúde mental. Sim. Como bem falamos, a questão da família, a gente fala como frase de caminhão, a família é base, mas realmente é a base, é o alicerce de tudo. Se a família e amigos, que são aquela base inicial de qualquer ser humano, eles não estiverem atentos aos sinais clínicos, que muitas vezes a gente complica tanto em querer achar um ponto certo. Eita, foi a partir daí que começou. Às vezes você não vai encontrar o ponto inicial, mas os sinais estão claros, né? As pessoas começam a ficar mais isoladas, mais em casa, como a doutora falou, pacientes que às vezes estão há 6 meses sem querer ir para a escola, um adolescente, por exemplo. Aquele adulto que já as funções dele do dia a dia, que ele já não consegue mais executar. E aí, quando você já começa a ver casos, hoje, o advento da internet é o que traz de bom essa questão da informação. Nós temos, sim, várias informações que tanto ajuda quanto atrapalha em alguns casos. Mas é perceptível, ela perde a vontade de fazer tarefas que antes era comum. A questão da alimentação, a perda de peso rápida, vai dando indícios de que aquela pessoa realmente está precisando de ajuda, né? E a família, nesse momento, muitas vezes, ajuda e atrapalha. Como assim? Não, como é que eu ajudo? Se, às vezes, aquela pessoa só precisa de um ouvido amigo, de um braço amigo, de um ombro amigo, que se faça presente. É fácil a gente pensar no momento do luto, por exemplo. Tem palavras para se dizer no momento do luto? Não. Às vezes não tem como a gente acalentar às aquela vezes pessoa. É só o acolhimento mesmo. O acolhimento está ali. Só aquele fato de você estar presente, se mostrar prestativo àquela pessoa no momento da saúde mental já mais debilitada, já é o suficiente. Não só isso, como agora sim procurar ajuda profissional, qualificada. Porque também às vezes a gente vê e decide desabafar para qualquer pessoa, abrir a nossa vida, a nossa história, abrir esse espaço. Mas é importante, ajuda qualificada e a família estar presente. Não mais quando chega uma pessoa hoje no momento depressivo, um momento de tristeza e fala, como eu falei aqui nos bastidores pra gente, e alguém já chega com aquela frase de caminhão pronta, né? Mas mulher, tu não tens nada não, tua vida é tão boa, tu não passa fome, tu tem dinheiro, tu tem condição, seus filhos estão saudáveis, tudo na tua vida tá maravilhoso, e por que tu tá assim? Esquece que às vezes é só a ponta do iceberg. Né? Não existe um único sintoma, não vai existir só um único ponto, mas sim vários. Então, a equipe multidisciplinar, psicólogos, psiquiatras, terapeutas e a família, fundamental para acolhimento desse paciente mental. E às vezes a gente até tem casos, né? Acho que antigamente, mais do que hoje, mas eu creio que ainda existe muito, é a questão da ignorância mesmo, né? De dizer assim, que frescura, Exato. Isso é besteira, eu tô sentindo algum... Menino, isso é frescura, né? Isso já aconteceu até em casos... Vai rezar. Falta de Deus. Falta de Deus, vai rezar. E claro que a espiritualidade, eu acho que interfere muito. E eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade. Né? Eu acho que isso ajuda bastante em um ser humano, né? Somos trinos, né? Tudo é equilíbrio, né? Um equilíbrio. De você equilibrar... Mas existe essa questão ainda, né, de preconceito e até mesmo de ignorância, né, da população. Doutora Patrícia, então, vamos entrar um pouquinho agora sobre a questão da depressão mesmo, né? E falar em si dessa prevenção do suicídio, como é que a gente pode atuar e ajudar, né? E quais são os sinais que alguém que precisa de ajuda profissional podem expressar, né? Ou não expressar, ou simplesmente calar, né? Quais são as coisas que a gente pode perceber numa pessoa que a gente pode intervir, ajudar, ou só ser um ombro amigo, ficar junto? Sim, o paciente que está passando por um quadro depressivo, ele vai emitir sinais, por pequenos que seja. Por isso que a gente orienta tanto a família que preste mais atenção nos seus, né? Se você tem um amigo mais próximo, essa pessoa está alterando ali o comportamento. A depressão, nem sempre o indivíduo vai estar triste,
choroso. Muitas vezes a pessoa vai ter ali uma irritabilidade, um quadro de irritabilidade muito grande, é uma pessoa impaciente, que muitos rotulam como grossa, aquela pessoa é muito grosseira, mas às vezes ela está ali passando por um adoecimento mental. E é preciso que a gente tenha um pouco dessa sensibilidade para entender que algo não vai bem naquela pessoa. Então, muitas e muitas vezes, quais os sinais mais conhecidos da depressão? A tristeza profunda, uma desesperança, é uma pessoa com uma autoestima muito baixa, uma pessoa que acha que não vai ser capaz de superar os obstáculos da vida, né? Que a gente sabe que na vida a gente passa por muitos obstáculos. Eu acho que isso entra várias reclamações, né? Sim. Começa a reclamar demais, começa a ser pessimista demais. Você vai percebendo que, não, mas vai dar tudo certo. Não vai dar. Então, assim, a pessoa, ela sempre emite sinais. E se você tiver em alerta, você vai perceber. E a família percebendo esses primeiros sintomas, desculpa, fica mais fácil da gente entrar com a intervenção, a busca de um profissional. Eu nem digo sempre, busque logo o psiquiatra. Você pode buscar primeiro um psicólogo, uma terapia. Nem sempre a gente vai estar recorrendo a medicações, né? Existem casos leves que a gente consegue reverter com uma boa terapia, né? Mas existem realmente casos que vai ser necessário uma abordagem medicamentosa. E nunca só a medicação, nunca. Eu sempre falo que é uma mudança do estilo de vida. Como a colega aqui falou, é a ponta do iceberg. Então, você veio agora desenvolver esses sintomas, mas esse adoecimento já foi construído aí ao longo da sua vida inteira, né? Muitas e muitas vezes existem traumas na infância em que a gente vai arrastando pelo resto da vida, assim, e na idade adulta a gente começa a emitir os sintomas, né? Então é importante a gente estar bem atento às pessoas que nos rodeiam. Muitas vezes é um colega de trabalho, aquele colega que está sempre ali considerado como rabugento, aquela pessoa não tem paciência com nada. É importante a gente ter esse olhar. Nem sempre a depressão vai se apresentar de forma melancólica. E até tem um jeito de abordar, né? Porque nem sempre a pessoa aceita, né? Sim. Às vezes tem aquela, né? Não, que é isso, né? Digamos que eu acho que é um autopreconceito, né? De não se aceitar. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na hora de abordar. E o preconceito existe também, assim, da pessoa em a própria pessoa querer procurar ajuda. E admitir, né? E admitir que precisa de ajuda, porque muitas pessoas acham que isso é um sinal de fraqueza. Né? Ou então a sociedade convencionou-se, né, há muitos anos atrás, quem procura psicólogo e psiquiatra é tido como uma pessoa, vou usar o termo, todo mundo é doido, não sou doido, né? Para procurar um psiquiatra. Né? Isso a gente precisa combater esse preconceito dia após dia. Sim. Então, todo o meu trabalho, eu sempre bato muito forte nessa tecla. A gente precisa combater o preconceito. Quantas e quantas pessoas estão aí tendo uma vida sem qualidade porque não quer buscar ajuda, né? Quando, na verdade, você poderia estar tendo uma vida plena. Mas o preconceito é quem... E em relação à ansiedade, né? A gente tem muitas crises de ansiedade, muitos casos que a gente acompanha e vê por aí, né? E aí, quais os sintomas, os sinais em relação à parte de ansiedade, crise de pânico, né? Que eu acho que já é o agravamento, né? Bom, nós estamos no país mais ansioso do mundo, né? Segundo o último estudo da OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E logo após o advento da Covid-19, a gente percebeu um aumento muito grande dos transtornos de ansiedade. Então, os principais sintomas são taquicardia, né? Muitas vezes a pessoa acha que está tendo um problema ali cardíaco, dores torácicas, dores de cabeça intermináveis, tremores, dificuldade em respirar. Esses são os sintomas mais conhecidos. Existem também aqueles sintomas que são atípicos. Alguns pacientes apresentam coceiras pelo corpo. Urticária. Isso. Né? E buscam ajuda de clínico, vai para todo médico, faz exames e nada se encontra. Então, não existe... a ansiedade, eu sempre digo, ela pode se apresentar de várias formas. Diarreias, vômitos. A gente precisa estar bem atento para perceber esses sinais e buscar ajuda. Quando é que eu devo buscar uma ajuda de um profissional? Quando isso começar a atrapalhar a minha vida.
eu não vou porque eu não quero estar num local que tem muitas pessoas, não é? Quando, na verdade, antes a pessoa frequentava qualquer lugar e não tinha problema com isso. Então, se está travando sua vida, é a hora de buscar ajuda profissional. Eu gosto de trazer, como a doutora falou, o Brasil como mais depressivo e ansioso, são os dois, né? E se a gente for analisar de uma forma lúdica, for olhar, depressão, estou preso demais ao passado. Ansiedade demais ao futuro. E não é a ausência da depressão ou da ansiedade que a gente precisa viver, porque ansiosos somos, depressivos, em muitos momentos somos. Eu gosto de falar da luz e da sombra que todo mundo tem. Nem todo dia, eu gosto muito de postar uma música nas minhas redes sociais, que é Sou Feliz, Alegre e Forte. Nem todo dia a gente acorda feliz, alegre e forte. Verdade. Tem dias que, às vezes, a gente, profissionais da saúde, a gente que vive estudando, como a gente falou agora há pouco, às vezes a gente também não está nem aí para a vida, não está tão feliz, não está com disposição de sair da cama, de ir para as nossas funções, e está tudo bem. Você respeitar, às vezes, esse momento da sua vida. Isso só não pode ser corriqueiro. Isso não pode fazer na sua vida um hábito. Então, se eu fico demais, que o passado ele deve ser visto como uma biblioteca, que a gente vai lá pegar aquele livro velho, às vezes, que a gente já leu, olhou, acionou e deixou lá. Assim como as nossas emoções. Eu vi alguma coisa que eu já passei, isso aqui eu já conheço, né? Esse caminho eu sei de cor, já dizia a poeta Marília Mendonça. Eu já sei desse passado aqui, o que aconteceu comigo. Então, eu acionei agora no presente. E a ansiedade do futuro, vendo sempre à frente, não conseguindo viver esse estado aqui e agora. Todas nós temos milhões de coisas a fazer. Às vezes a gente está aqui e a cabeça está aqui, né? Um turbilhão de coisas para fazer. Mas o que nós precisamos fazer é estar atento a isso aqui e agora. Com excelência, com qualidade. Como é que a gente consegue? Saindo um pouquinho dessa questão da internet, desse acelerar que a vida nos trouxe, principalmente como foi visto na pandemia, que todo mundo estava fora e de repente todo mundo vem para um casulo, fecha, está lá trancado dentro de casa, agora tem que conviver com a realidade. Então isso fez com que muita gente realmente surtasse. E aí existe o lado bom da coisa, que foi quando saúde mental começou a ser realmente mais valorizada, mais procurada. É isso que eu ia comentar agora. Depois da pandemia, as pessoas começaram a procurar mais, né, o tratamento para a saúde mental. Houve uma quebra do estigma, né? Depois porque disso. todo mundo viu que precisava. Não estou bem, vou procurar ajuda. Então, hoje, não se tem mais aquela trava tão grande que tinha antigamente. Exatamente. Quando eu fui fazer psicanálise, eu fui na intenção de me conhecer. Eu queria entender, eu queria saber o que era. E daí não parei mais de estudar. Vieram as especializações de transtorno de personalidade, sexualidade, traumas religiosos. Estou na constelação querendo entender tudo isso, esse rolê todo da nossa vida. Ai, não, aí cessa, chega um dia que para. Jamais, né, doutora? A gente sabe que é o resto da vida estudando. Mas torno a dizer, nem assim, ninguém, sem exceção, vai estar livre de ter o dia mais ansioso ou mais depressivo da vida. Que seja só uma fase, né? Um momento pontual. Exato. Sempre vai ter, é acíclico, nunca vai parar a nossa vida de ter. Hoje a gente foi na terapia, resolveu uma camada, a vida como uma camada de cebola, resolveu uma camada da vida. Daqui a pouco outra e outra, né? É uma jornada realmente o viver. E até o dia de findar nosso tempo aqui na Terra. Então, mas estar no estado presente, coisas simples. Estar no aqui e agora, muitas vezes ficar descalço em casa, colocar os pés no chão. Evitar, às vezes, depois, a questão do sono, né? Depois das 10, já não ter mais acesso à tecnologia, à luz, à luminosidade dentro do quarto, televisão. Diminuir esse tempo de exposição, de estar sempre pensando no futuro. Viver mais o aqui e agora faz com que também traga a gente para essa realidade e consiga esse controle de ansiedade e depressão. Eu acho também que eu acho que existem também muitas coisas que são postadas nas redes sociais de pessoas que são muito seguidas, de rotinas super produtivas, né? E as pessoas super valorizam isso. E é como você disse, a gente tem que ter tempo para tudo, tem que ter tempo de desacelerar, tem que ter tempo de... E vai ter dia que você vai acordar e vai dizer, eu não estou bem. Mas aquela pessoa que está postando ali, que está bem, que está produzindo, que está trabalhando, ela também não está bem. Eu gosto de trazer sobre isso, Thaisa. Por exemplo, ninguém pega o celular aqui agora e vai postar, briguei com o marido. Ninguém pega aqui, vai postar um dia, sei lá, tô triste. É raro. Tem aqueles que só para ganhar seguidores vai lá e posta. A gente só posta as melhores viagens, os melhores pratos de comida. As melhores fotos. Né? Ninguém posta uma foto quando acorda de manhã, né? Quando a gente tira uma foto aqui, nós quatro, quem é a primeira pessoa que você olha na foto se ficou legal?
Você? Você não tá nem aí. É você, às vezes você não posta uma foto porque você não ficou tão legal. É verdade. Então, infelizmente ou felizmente, como eu digo, a internet vai ter sempre esses dois lados, do bom e do ruim. Mas estamos vivendo uma era instagramável, uma era onde a comparação é contínua. E isso causa um adoecimento mental. Muito. Sim, porque afeta de forma muito significativa a autoestima das pessoas. Aquele padrão ideal de beleza, muitas vezes inalcançável. E aí essa questão da autoestima vem na questão também do auto-amor, né? Sim. E eu acho que hoje as pessoas estão muito voltadas digamos que voltadas mesmo para o fazer, né? Então a gente hoje está viciado no fazer, e a gente esquece de quem a gente é, né? O que a gente é, para que a gente está aqui. Então, Falta autoconhecimento o também. autoconhecimento, que aí a gente vai ter o autoconhecimento, o autoamor e a autoestima, Exatamente. né? Então, primeiro eu acho que tem que ser a gente, no sentido de se conhecer, de se amar, para a gente poder saber o que a gente quer, né? E aí, a partir daí, a gente traçar um caminho, porque muita gente fica perdido, né? A gente fica perdido às vezes, porque não tem metas, não tem sonhos, aí fica vendo a vida do outro, fulano tem isso, fulano faz isso e eu, né? Mas a gente precisa saber o que é que a gente quer. A vida de fulano, se eu fosse ter a vida de fulano, talvez eu não fosse feliz. Talvez o que funcione para O que fulano funcione não para funcione outro não pra funciona você. pra gente. E talvez né? a vida de fulano nem seja o mar de Pois rosas, é. nem é, né? Não, Às vezes nunca é, nunca é. E aí a gente fica se martirizando, né? E adoecendo por causa disso. Como Thaísa falou também, da questão de múltiplas atividades, né? Eu tenho recebido em consultório muitas pessoas. Ai, doutor, eu acho que eu tenho TDAH. Vai ali no Dr. Google, né? Dá uma Exato. pesquisada. Muito bom falar sobre isso. E aí, gente, está acontecendo muito essa questão desse diagnóstico errôneo de TDAH. Porque muitas e muitas vezes você está sobrecarregado. Você não tem um TDAH. É que ninguém é um computador. A gente precisa fazer as nossas atividades uma de cada vez, com planejamento, com calma. Porque aí, se você se pega com muita atividade, vai chegar um momento que você não vai dar conta de nenhuma. Entende? E muitas vezes a ansiedade, ela se confunde muito com esses sintomas de TDAH. Por quê? O paciente ansioso, ele vai ter uma perda de foco, de atenção. Né? Então, assim, tem sido um desafio em consultório. Muitas e muitas vezes a gente afirmar para o paciente, olha, o que você precisa é descansar um pouco, né? Dar um time ali no seu cérebro, desacelerar, né? Então, que as pessoas se percebam. Poxa, será que eu não estou com muita coisa ao mesmo tempo? Né? Não seja um adoecimento, mas sim muitas atividades ao mesmo tempo. E também existem as pessoas que são viciadas em trabalho, né? Sim. Que não conseguem descansar. Porque quando, naquele momento que deveria estar descansando, fica pensando em trabalho, fica trabalhando pelo celular. Final de semana, trabalhando. Finais de semana, não leva consegue trabalho se para desligar casa de jeito de nenhum, noite, né? Aí faz sentido a questão da pesquisa lá, né? Do excesso de dopamina. Porque quando eu vejo uma informação, eu tô aqui, veja se não é característica da pessoa que está na internet. Ela quebra o pescoço aqui de lado e vai estar aqui, ó, só 1 hora passando, vendo a vida do povo. Aqui ela já ia com a cabeça baixa. Já leva ela para um estado mais depressivo, de tristeza e de introspecção. Ela se fecha ali no mundo dela e fica, mas fulana não tem problema, viajando de novo. E vendo tudo isso, ela olha para a vida dela e diz, e a minha, que nada acontece, que não sai do papel. Então, leva ela realmente a esse estado de comparação, que o ser humano a vida inteira, ou ele está em projeção, que seja dos pais ou de alguém, sempre projetam na gente a vida que eles desejam, ou em comparação. Então, para que se saia desse ciclo, que rompa, por isso faz tanto sentido, um jejum de internet. Sim. Você falou em TDAH, e aí eu pergunto, explica um pouquinho mais sobre o que é TDAH, né? E assim, quais os sintomas, como pode ser diagnosticado. Você falou de adultos, né? Adultos e crianças podem ser diagnosticados com TDAH, isso é... Sim. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E você não adquire TDAH na idade adulta. TDAH é algo que você já traz consigo desde a infância. Quando é uma criança, fica muito assim, fica mais fácil, a gente tem mais subsídios para poder fechar um diagnóstico. Porque tem toda uma vida escolar com dificuldades de aprendizado. É aquela criança que está sempre, como vou usar um termo aí bem conhecido, aquela criança está sempre no mundo da lua, a professora está ali falando, mas ela está,
com outros pensamentos, né? Então, ele se manifesta na infância, na primeira infância, já vai dando os primeiros sinais. Ou pode ser para o lado desatento, ou então para a hiperatividade. Aquela criança que todo mundo sabe, aquele menino é um foguete. Pinga fogo. Ele não para. Então, assim, precisa ser investigado realmente, porque ele vai ter problemas na aprendizagem, né? Já o adulto, não. O adulto, a gente tem que ter bastante cautela em dar um diagnóstico desse para um adulto. Por quê? Pode ser simplesmente uma sobrecarga, pode ser um quadro de ansiedade. Então, eu sempre gosto de encaminhar para neuropsicólogos, para que sejam realizados testes, né? Para poder a gente dar um diagnóstico com certeza. Mas geralmente é aquele adulto que sempre esquece de algo. Não um esquecimento normal, cotidiano, rotineiro. Sim. Porque acontece. Eu posso esquecer a chave da minha casa. Eu posso sair de casa e dizer, eita, será que eu desliguei a luz? Gás. Será que eu desliguei o gás? Isso é comum de acontecer com qualquer pessoa. Por isso que eu digo, se faz necessário uma observação atenta desses sintomas para que a gente possa dar um diagnóstico correto. E tem que ser multidisciplinar, Isso, né? isso. Fechar. Desconfie do profissional que faz a primeira consulta e já dá o diagnóstico, gente. Não é assim, não é tão simples assim. Muito bom a senhora trazer isso. Perdoe você, viu? Essa hora sai, né? Patrícia trazer isso, porque recentemente, conversando com uma colega da área, ela disse que tem pessoas que procuram só para ter o laudo. Para testar, de fato, que o filho tem TDAH ou o adulto também. O que é que tem acontecido também? Faz de conta que isso aqui é TDAH e eu me visto agora com a capa. E tudo agora, o meu motivo da minha vida, tudo que eu faço, eu tenho TDAH. Recentemente, no fisioterapeuta amigo meu, ele disse que chegou um paciente lá e falando do joelho, com problema, tal, eu falo sempre do joelho, que é os meus karmas, né? Joelho com problema, e quando chegou lá, disse, agora, sim, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho TDAH. Ele disse, sim, o que tem a ver? Eu sou fisioterapeuta dele e ele vem com esse laudo. Então, ou seja, veste-se uma roupagem de um diagnóstico, muitas vezes, não digo como uma grande maioria, tá? Existe, é de fato, né, doutora, uma doença, é um transtorno, mas tem muita gente tomando disso para si. Sou depressivo, sou bipolar. E às vezes não fechou realmente um diagnóstico com vários profissionais, tá? E como disse, vai lá no Dr. Google e já sai com essa roupagem. Eu sou isso para tudo. Se todo mundo que tem agora autismo e TDAH, acho que não vai sobrar ninguém mais no mundo. Eu já me perguntei isso várias vezes. Meu Deus, todo mundo agora tem TDAH? Todo mundo é autista? Exato. É verdade. Porque assim, existem casos de pessoas que já chegam dizendo, eu sou isso. Eu sou. E fica até chateado com o médico, porque quer que o médico endosse a ideia de que realmente você é. Meu Deus. Exato. É porque acha que aquilo vai justificar, como você disse, né? Vai ser a roupa que vai vestir para justificar tudo que dá errado na vida da pessoa, né? Isso, bem assim. Que, na verdade, não é, né? A gente já está chegando quase ao nosso final, mas antes eu queria fazer 2 perguntas a vocês. A gente vai fazer, no caso. A primeira é quais conselhos vocês dariam para quem está começando a prestar atenção mais à saúde mental? Agora eu preciso cuidar da minha saúde mental. Então, quais conselhos vocês dariam? Pau ímpar. Veja só, meninas, eu acho interessante uma coisa. Mesmo antes de responder isso, eu queria trazer um ponto que a gente falou sobre a questão da depressão, que está muito ligado com a questão, como falamos, que ia falar sobre o mês do Setembro Amarelo. Isso. Trazer um ponto que existem algumas patologias, como bipolaridade, como se a pessoa tem borderline, né, que é um transtorno, como o abuso e excesso de álcool e drogas, mas pasmem que o ponto inicial para se diagnosticar também que a pessoa já está dando indícios de suicídio é a depressão. É o ponto inicial, porque mesmo que ela venha a ser borderline, mesmo que ela venha a ser bipolar, primeiro começou lá os indícios com uma depressão. Então, ela seria o primeiro ponto para se observar realmente se aquela pessoa pode vir a tentar contra a sua própria vida. Então, interessante outro dado. A cada 17 pessoas que já pensaram, sim, em suicídio, uma só é quem vai procurar ajuda profissional. Então, a gente ainda está falando de uma grande escala de pessoas sem conhecimento, sem informação, sem desejo realmente de mudança. E das outras 16 que ficaram, elas às vezes só vão porque familiares ou amigos, que depois de acontecer algo,
é que vai em busca. E como a gente falou nos bastidores, será que é tão importante, será que é bom realmente falar, trazer essa consciência? Sim. Ele acontece duas coisas, acontece um efeito dominó, para o bem ou para o mal, né? Esse excesso de informação, como assim? 1994, quando surgiu, que foi nos Estados Unidos, com o primeiro caso que trouxe à tona, o nome do rapaz era Mike, e ele tinha um carro, como se fosse um Camaro, não é Camaro não, amarelo, acho que homem entende mais de carro, era aqueles carros antigos, que parece com um Camaro. Parecia um Camaro. Enfim, é um carro amarelo que ele tinha. Vou ficar com Camaro, né? Aqui no Brasil a gente falou muito. Não era uma Brasília. Não era uma Brasília. Quero deixar claro. Ele tinha esse carro. E por conta desse carro, as pessoas começaram a ir para o enterro dele com uma fitinha amarela, porque sabia que ele gostava muito da cor amarela. Foi assim que surgiu. Fitinha no cabelo, uma roupa, flores amarelas, levavam para ele. E os pais fizeram 500 folhetos com um lacinho amarelo, dizendo assim, não faça isso com você, busque ajuda e busque escuta. Foi daí que surgiu. Eles distribuíram esses cartões. Teve, naquele momento, esse efeito positivo de dominó, de conscientização. Muitas pessoas ligavam para os pais dele, dizendo que não tinha dado cabo contra a própria vida por conta disso. Veio para o Brasil, a gente sempre copiou muita coisa, e que bom, copiou uma coisa legal. Uma coisa boa, realmente, de dizer assim, agora aqui, em meados de setembro, começou a acontecer também aqui no Brasil. Mas, por imitação ou comparação, se hoje um famoso tenta contra a sua própria vida, a grande probabilidade de pessoas que o seguem, que amam, se identificam com aquela dor que ele estava se referindo e vai fazer a mesma coisa. Então, é um ponto também de atenção. Mas, de nada, veja que tudo vai circular e tudo que a gente falou até agora é realmente um quebra-cabeça. Se não tiver os olhos da família atentos, dos mais próximos, de levar um profissional realmente de saúde para buscar essa ajuda, esse aporte que ele precisa, não vai ser positivo, né? Vai levar esse efeito dominó. Então, o que é que eu digo? Aí, por isso que faz sentido hoje a gente falar, o que é que eu posso dizer quando a pessoa está buscando ajuda? Primeiro, o que Lícia falou. O autocuidado, o bem-estar, inicialmente, de qualquer ser humano, ele tem que estar em dia. Não existe, como eu falei no início, não existe uma mente saudável num corpo inflamado. Verdade. Então, se ele circula com uma boa alimentação, circula com atividade física, com sono regular, com esse controle, vai ser muito mais fácil. Mas o que é o problema do brasileiro e do ser humano? Imediatismo. Eu já quero hoje correr uma meia maratona, eu já quero hoje não falar mais com ninguém a partir das 10. Então, quer mudar todos os 5 pilares drasticamente. De uma vez só. Aí acaba que não e consegue. Frustra, né? Vem a frustração. É tudo muito brusco, Vamos né? a cada passo, entendendo o tempo, respeitando o seu corpo, né? Se eu vou começar uma dieta que seja programada, né? Ou com a ajuda de um profissional, ou naquela consciência que a gente já tem coletiva sobre o que é bom, o que é ruim. Vou parar de comer industrializado, vou parar de esse comer controle, bobagem, né? Buscando mais o natural, o saudável. A questão do aporte familiar, a questão do sono. Então, tudo a seu tempo, sem muita velocidade, entendendo que, sim, se eu gosto de dar meu exemplo, eu passei 2 anos, logo no processo da pandemia, engordei 20 quilos. Nunca tive problema com sobrepeso, então foi 20 quilos a mais que venho lutando contra eles. Agora eu digo que vencendo essa guerra, porque agora faltam bem menos. Mas não é tão fácil. Então foram 2 anos, não vai ser 2 meses, essas dietas milagrosas que se buscam de mudança. Né? Então tenha paciência com você mesmo, mais autoamor, mais autocuidado, viver no estado presente do aqui e agora e buscar ajuda. Não tem como. Sozinho, realmente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Esse podcast não seria possível só com uma pessoa. Ia ficar até chato eu falando só aqui com a parede. Diga aí, né? Ou só com os meninos ali da mídia. Não é, mas vê aqui quantas mentes pensantes, quantas histórias a gente traz aqui agora. Então, essa rede de apoio fundamental. Deixa só, já vai finalizar? Isso. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre a parte infantil, né? Crianças e adolescentes. O que é que vocês indicam, orientam para os pais, né? Os pais, principalmente de adolescentes, né? Para o cuidado, né? O cuidado dos pais com os adolescentes. O que é que vocês orientam em relação à saúde mental, né? E ao controle mais de emoção, de estar mais ali junto. Primeiro de tudo, o que eu oriento é a atenção dos pais. Isso é fundamental.
O pai está ali com os olhos atentos àquela criança, àquela adolescente, que pode sim estar em sofrimento. Aquele adolescente que está ali trancado no quarto, que não socializa, que não senta na mesa para jantar, né? Isso está cada dia mais raro, as famílias compartilharem o momento da alimentação. Sendo que isso é um vínculo muito, muito forte. Não é? E isso precisa ser resgatado. Então, se aquele adolescente ele está sempre enclausurado naquele quarto, é preciso que os pais tenham a sensibilidade de perceber que algo não está bem. Porque esse filho não tem mais prazer na companhia dos pais. Né? Só que, volto a falar, às vezes o ritmo de vida é tão frenético, estamos tanto em busca de trabalho, de algo financeiro, né? Eu entendo que os pais tenham a vontade, o desejo de dar uma vida melhor para os seus filhos, mas primeiro de tudo é atenção, carinho, amor, porque sem isso, né, fica difícil. O adolescente ele é muito vulnerável. Está ali o tempo todo com o auxílio das redes sociais. E isso pode fazer muito mal à saúde mental do seu filho. Inclusive, agora a gente tem percebido muito aumento de automutilação em adolescentes. Sabe? Tem sido um problema assim, que nós, profissionais de saúde, estamos com dificuldade de combater. Por quê? Porque a gente precisa do apoio dos pais. Não é simplesmente levar o filho num psicólogo para fazer uma terapia, levar num psiquiatra, dar medicação, sim, pai. E a sua parte, como é que você vai fazer? Você vai estar mais presente com o seu filho? Você vai estar atento às demandas do seu filho? Muitas vezes ele quer só uma conversa. Ele quer ter a liberdade de acessar o pai, de acessar a mãe. Dizer, mãe, estou passando por isso, está acontecendo isso. Que é um porto seguro, né? Exatamente. E aí eles se sentem, digamos que, soltos. Uma família Sem forte, segurança. olha, família forte, a família que tem base, ela com certeza vai ter frutos, né? Filhos estruturados, equilibrados emocionalmente. Então, a família é a base de tudo. Nós falamos sobre a importância de quando a gente manda o filho para a terapia, mas o inicial são os pais, sabe? Às vezes você fala criança ou adolescente. Eu vou dar uma frase, independente de religião, mas tinha aí muito isso na igreja que eu fazia parte, tinha uma frase que isso marca para várias coisas, que dizia assim: não mande seu filho à escola dominical, vá com ele. Eu trago isso para a terapia. Não mande só seu filho à terapia, faça também. Se observe, deixe vir à tona sua luz, sua sombra, o que não é tão bom em você, que às vezes a criança ela é reflexo do meio, do ambiente onde ele vive. Né? Nós podemos trazer dentro da gente até 7 gerações dentro da gente, de uma linhagem que vem desde os nossos antepassados. A gente só herda a cor do cabelo e a pele, né? Herda traumas também aí. Uma coisa que falou muito sobre a alimentação na infância também, que é interessante a gente ver. Porque hoje o adulto que mora em mim, ele foi uma criança que se alimentou lá de coisas não muito boas, coisas não saudáveis, e traz hoje para a vida adulta esses bons e maus costumes. Então a gente herda tudo. Bom seria só herdar as coisas boas, mas a gente vai herdar tudo. Então, está precisando se viver um tempo onde não só se manda a criança para terapia, mas os pais, os adultos fazem também, para enfrentar a luz e sombra do que eles têm. Eu acho muito interessante essa questão de herdar, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o hoje, Sim. o que a gente é hoje, né? E aí, o que é que você diz um pouquinho sobre isso? Como é que o passado ou a infância influencia nas nossas emoções hoje? Né? Influencia total, como eu falei. A gente herda traumas. Hoje a epigenética, ela mostra muito que não só a genética, tudo que foi herdado lá nos genes da gente, mas também o ambiente onde somos moldados. E que ambiente é esse, Ainhoa? A minha mãe vai repetir palavras que a minha avó falavam, que minha bisa falou, e assim a gente vai terminar em Adão e Eva. Então, quando a gente vai escavocar lá na história do paciente, vai olhar para as demandas dele no inconsciente, você vai encontrar herança genética de até 7 gerações. De tudo que foi vivido nesse seio familiar. Somos um país colonizado, né, por índios, por indígenas. E quando a gente vai olhando essa linha, né, muitos que foram escravizados, tem tudo isso dentro da gente. Se a gente for pegar uma pessoa, quem tem o privilégio de ter um avô, um bisavô que viveu 100 anos, a gente está falando de um Brasil de 500 anos, e se pegar as 5 gerações depois desse avô que tenham vivido até 100 anos, a gente está falando de 5 gerações, que traz em seu DNA essas consequências de tudo. Então, sim. Mas aí eu sou refém, eu fiz até um vídeo ontem nas minhas redes sociais sobre isso, falando: meus pais erraram comigo na criação, é por isso que minha vida não vai para frente, é por isso que eu não funciono. Pelo que fizeram de mais ou de menos.
A gente ficar só culpando, olhando para trás, vivendo esse efeito retrovisor, olhando só para os antepassados, a vida da gente não avança. A gente vai viver só culpando algo ou alguém. Mas é real, existe, está lá. Agora, o que é que eu faço com isso? Eu estou em busca de mudança, estou em busca de informação, estou em busca de conhecimento para transformar isso aí em gratidão agora a eles, né? A gente às vezes espera dos pais e das mães, agora sempre vai estar esperando que eles façam alguma coisa, ainda quando adulto. Então, agora, em gratidão ao meu pai e à minha mãe, eu deixo eles quietinhos. Agradeço porque eles já me deram a maior coisa da minha vida, que foi a vida. Né? Eu tenho 50% de cada um e eles já não me devem mais nada. Cabe a mim, adulto, consciente, orientado, deambulando. Falei todos os termos. Falou. Consciente, orientado, deambulando. No tempo e no espaço. Consciente, orientado no tempo e no espaço. Buscar algo, né? Para fazer pela vida dele. Atitude. Né? Se reconstruir, né? Se você já tem essa consciência, eu sou assim porque eu tive uma infância difícil. Sim, mas agora vamos vislumbrar um futuro diferente. Quebrar o ciclo, né? Você é capaz, você pode fazer diferente, já que você já tem a luz dessa consciência, que teve uma infância difícil, tudo. Então, vamos se superar. É. E cortar aí de vez a questão dos traumas transgeracionais, que se fala, porque é real. Existe. Não, a gente não pode colocar ele na caixinha de achar que só é moda da internet, né? Que fala muito sobre isso, mas que é real. Mas é na terapia, na busca de conhecimento. Só terapia, não. Não é só estudar, é feito a faculdade. Não só a faculdade que a gente faz. É. E o pós, né? E querer estar sempre em constante mudança. Vem disso. Que bom. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi tão rápido. Foi. E queria deixar um espaço livre para que vocês falassem, assim, mais alguma coisa sobre o Setembro Amarelo, né? A prevenção do suicídio. E aí, logo em seguida, a gente finaliza o nosso OvoCast de hoje. Bom, se eu pudesse dar um conselho às pessoas, né? Eu diria para você cuidar mais de você mesma. Do seu físico, das suas emoções, da sua espiritualidade, né? Eu gosto de dizer que nós somos em 3, né? A parte física, a psicológica, que é onde comporta nossas emoções, e também a nossa parte espiritual. A gente equilibrando essas 3 áreas da nossa vida, a gente vai conseguir viver muito bem. Então, preste atenção, veja o que é que está tirando a sua paz. Não vale a pena a gente insistir em algo que a gente está vendo que não está funcionando bem para a nossa vida. Então, se observe, seja generoso com você mesma, com as suas emoções, se dê um tempo, né? Busque ajuda se você perceber que realmente não está bem. A gente sempre vai perceber. Poxa, não estou bem. Busque ajuda. Não deixe para buscar a ajuda quando você já estiver num estágio avançado. Porque a gente percebe muito isso. O paciente chega para a gente num nível de ansiedade, num nível depressivo tão forte, que se você tivesse feito intervenção no início, você não estaria dessa forma. Então, busque ajuda enquanto é tempo, né? Existem ótimos profissionais, pessoas humanas, pessoas empáticas, que vão estar ali para lhe ajudar, né? Então, é isso. Fico muito feliz por estar aqui falando de um tema tão importante, algo que eu gosto, que é a minha vida, né? Eu trabalho de segunda a sexta só atuando nessa área de saúde mental. Já atendi aí milhares de pessoas. Graças a Deus já tenho visto muitas pessoas terem um resgate de qualidade de vida. Isso para mim é muito gratificante. Então vou estar sempre muito feliz em falar desse tema, porque é um tema que pode mudar vidas, salvar vidas realmente. Sim, com certeza. Que maravilha. Eu já quero agradecer a vocês, meninas da OvoCast, né? Como aqui já veio o Ovo Novo, trazendo ao convite de Rai também. Agradecer a Patrícia o quanto a gente aprende, né, nesses momentos. E, de fato, uma mensagem para as pessoas que estão de casa é que estejam atentos que somos, sim, a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Se eu ando com 5 preguiçosos, eu tenho a grande tendência de ser a sexta. Se eu ando com 5 reclamões, eu tenho a tendência de ser a sexta. E assim também nas emoções. O ambiente, ele nos molda, ele vai mexer até na nossa genética. O ambiente, ele tem esse poder de transformar. É simples, a gente imagina uma pessoa que chega aqui agora negativa, o ambiente fica pesado, carregado, né? Então, que você faça as escolhas certas, que você comece a andar com pessoas que vibram na energia que você deseja estar sempre, né? De preferência, como eu disse, não é fato que todos os dias a gente está sempre feliz, mas pessoas que vivam mais de bem com a vida, buscando melhorar a si mesmo todos os dias. E é uma jornada. Não queira mudar tudo da noite para o dia, que não vai ser assim. Mas se ame, respeite seu tempo, viva no aqui e agora
E é isso, é uma jornada de vida, tá? É, verdade. E entender que, assim, nós precisamos buscar ajuda, né? Não adianta a gente ficar naquela sofrendo e, né, sem perdidos, mas entender que a gente pode pedir ajuda, né? Sempre precisa pedir ajuda. Nem sempre a gente vai conseguir resolver, ou quase nunca a gente vai conseguir resolver sozinho. E não é fraqueza, né? Não buscar é essa fraqueza. ajuda. Pelo contrário, talvez até seja coragem, né? Eu tenho como ser coragem, né? Você buscar ajuda. Então é isso, minha gente. Muito obrigada. Foi muito bom, assim, foi maravilhoso. Aprendi muitas coisas. Agradeço mais uma vez. Agradeço ao pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigada. Nos acompanhem e nos sigam. Cada vez mais, né? É isso, gente. Então, até o próximo OvoCast e até mais.